Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática do EJA Fundamental, oitava etapa. Nessa aula vamos tratar do seguinte assunto, acompanhe comigo. Nós temos aí então as equações de segundo grau completas, beleza? Então, se a gente vai tratar de equação de segundo grau, logicamente, o x tem que ser elevado ao quadrado. Mas antes de iniciarmos a aula, verifique aqui comigo um vídeo rapidamente. Vimos que a forma geral de uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vimos também que a, b são coeficientes, c é o termo independente e que uma equação do segundo grau possui duas raízes. A soma e o produto dessas duas raízes tem uma relação com os valores de a, b e c. Vamos descobrir qual é essa relação? Então, olha só, pessoal, a gente vai verificar a relação que existe entre as raízes de uma equação de segundo grau e os seus coeficientes. Acompanhe comigo na tela, então. Nós temos aqui a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau. Mas antes, é muito importante você reparar aqui e identificar cada um dos segmentos de uma equação de segundo grau. Vamos verificar aqui, então. Primeiro, vamos lembrar aqui da forma geral de uma equação de segundo grau, onde, como você viu aí no vídeo, essa forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso quer dizer, então, que o coeficiente a sempre é o número que acompanha o x ao quadrado, assim como o coeficiente b é o número que acompanha o x. E o c é o coeficiente que é chamado de termo independente. Por que que é termo independente? Porque ele não está acompanhado do coeficiente, aliás, da variável x, ok? Aqui nesse exemplo, então, olha só, nós temos, só reescrever aqui embaixo, x ao quadrado mais 2x, mais 2x menos 3 igual a zero. Identificando, então, os coeficientes, reparem, o coeficiente a é igual a 1, pois, devido ao fato de o x ao quadrado estar sozinho, o que acontece? Embora não apareça, saiba que à sua esquerda aqui existe o número 1, tá bom? O coeficiente b é igual a 2 e o coeficiente c é igual a menos 3. Resolvendo de forma correta, logicamente, essa equação, as raízes que você deve encontrar são 1 e menos 3. Mas essa fórmula, ou na verdade, essa soma e produto das raízes, é algo que vem nos facilitar a vida para encontrarmos as raízes sem resolver a fórmula de Bhaskara, x' e x2'. De que maneira isso acontece, então? Olha lá. Observe que, se nós multiplicarmos as raízes, teremos um resultado igual ao termo independente. Então, só voltando aqui, repare que estamos trabalhando com as raízes, sendo elas iguais a 1 e menos 3. Então, 1 vezes menos 3, acompanhe comigo aqui, tá? 1 vezes menos 3 é igual a menos 3. E esse valor equivale ao termo independente. Voltando, olha lá aqui, está aqui o termo independente que é menos 3. Essa, então, é a primeira relação existente entre a soma e produto. Quer dizer o quê? Que sempre que você tiver as raízes de uma equação de segundo grau, a multiplicação entre elas equivale ao termo independente. Ah, professor, mas de repente, se eu achar as raízes e multiplicar e o resultado não for igual ao termo independente, isso quer dizer, então, que você resolveu de forma errada, tá bom? Porque essa relação, ela sempre vai existir. Outra relação é, se nós somarmos as raízes, teremos um resultado igual ao coeficiente b com o sinal invertido, ou seja, menos b. Não se esqueçam que no nosso exemplo, as raízes são iguais a 1 e menos 3. Então, vejamos. 1 mais menos 3, ou 1 menos 3,
o resultado equivale a menos 2. Aí você repara o seguinte, professor, calma lá, mas aqui, olha só, a nossa raiz, o nosso coeficiente, aliás, é igual a 2 positivo. Justamente por quê? Porque quando você somar as raízes, obrigatoriamente, você deverá trocar o sinal. Quer dizer, então, que se essa soma é igual a um valor negativo, é porque, então, o resultado do coeficiente tem que ser positivo. Assim como o inverso, ou seja, se a adição der um resultado positivo, é porque o coeficiente deverá ser negativo, ok? Essas relações podem nos ajudar a resolver algumas equações de segundo grau mentalmente. Por exemplo, vamos pegar então aqui esta equação. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. O fator só igual a 0, mas tudo bem. A soma equivale ao inverso de b, ou seja, menos 3. O produto equivale ao coeficiente c, ou seja, menos 10. Eu tenho que pensar então, pessoal, em dois números, só completar aqui, tá? Em dois números, onde a multiplicação entre eles é igual a menos 10, assim como o produto, aliás, o produto entre eles é igual a menos 10 e a soma é igual a menos 3. E aí, olha só, se eu considerar aqui menos 5 e 2, menos 5 e 2, essas são as raízes. Por quê? Porque menos 5 vezes 2, o resultado é igual a menos 10. Se eu somar menos 5 mais 2, o resultado é igual a menos 3. Por que é igual a menos 3? Não se esqueçam que, quando você tem a adição entre dois valores com sinais diferentes, você, primeiro passo, subtrai os valores, tá? E em seguida, vai considerar o sinal do maior deles. Dessa maneira, então, acompanhe. 5 menos 2 é 3, e como o 5 é maior que o 2 e ele é negativo, automaticamente, então, a nossa resposta será negativa. Atenção, pessoal, não vá se confundir, tá? As raízes aqui são iguais a menos 5 e a segunda raiz é igual a 2. Esse menos 3 e esse 10 são os valores que vão te ajudar a achar as raízes, beleza? Agora, logicamente que estamos considerando acharmos essas raízes quando o coeficiente A é igual a 1. Mas, e se for diferente? Olha lá. E quando a equação do segundo grau tiver o coeficiente A maior que 1? Como que a gente faz para encontrar a soma e o produto dessas raízes? A soma é dada pela divisão de B por A, sendo essa divisão negativa, e o produto é dado pela divisão de C por A, sendo também, aqui no caso agora, essa divisão positiva. Beleza? Olha só o exemplo então. Quais são as raízes da equação 2x ao quadrado menos 10x menos 12? Então, olha só, gente. A soma equivale a quem? Equivale a menos 10 dividido por 2, pois é o resultado de menos b sobre a, tá? E aqui nesse caso, olha só, menos com menos é mais, então eu vou ter 10 dividido por 2, que é igual a 5. Deixa quieto aqui por enquanto. Agora, o produto é dado por C dividido por A. Aí, nesse caso, o C é menos 12 e o A é igual a 2. Sendo assim, reparem, menos com mais é menos, 12 dividido por 2 é 6. Então, eu tenho que encontrar dois valores cuja soma é igual a 5 e o produto é igual a menos 6. Então, olha só. Quais são essas raízes? Vamos só colocar aqui do lado. O produto de dois valores
é igual a menos 6 e a soma entre esses dois valores é igual a 5. Beleza? Então, olha só, gente. É fácil a gente perceber aqui, então, o seguinte, que esses valores são iguais a 6 e menos 1. Por quê? Porque 6 menos 1 é 5 e 6 multiplicado por menos 1 é igual a menos 6. Dessa maneira, então, a gente verifica que a primeira raiz é igual a menos 6 e a segunda raiz é igual a 5. Belezinha? Agora, outro exemplo aqui, olha só. A soma de dois números é 19 e o produto 88. Dessa maneira, esses números são raízes de qual equação? Olha só a diferença, pessoal. No exemplo anterior, deixa eu só voltar aqui para você acompanhar. Nós estávamos procurando as raízes da equação. Olha a pergunta. Quais são as raízes da equação? Parará, parará. Beleza. Achamos as raízes. Nesse segundo exemplo, eu já sei que a soma é 19 e nós sabemos que o produto é 88. Então, dessa maneira, o que acontece? A questão quer saber qual é a equação. Lembrando que a soma, ela sempre tem o sinal trocado e o produto, o sinal trocado em B, tá? E o produto equivale ao coeficiente C. Então, aqui nesse caso, é fácil percebermos também o seguinte, que a soma, ela equivale a 19, então vai valer menos 19. E o produto vale 88, ok? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D, tá certo? Onde a nossa equação é x ao quadrado menos 19x mais 88. Beleza, pessoal? Agora, nem sempre é fácil descobrir as raízes mentalmente. Por quê? Porque nem sempre a divisão, né, da soma e produto vai ser uma divisão exata. Por exemplo, aqui, 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Qual seria a soma e produto? Bem, nós temos que a soma equivale a menos 5 meios e o produto equivale a 3 meios. E aí, para você pensar em dois números cuja soma é menos 5 sobre 2 e o produto é 3 sobre 2, fica mais fácil nós resolvermos da maneira usual ou da maneira comum utilizando a fórmula de Bhaskara. Que maneira é essa? Deixa eu te mostrar agora. Então, olha só, gente. Nós temos aqui a seguinte equação, né? Eu tenho 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0. Eu quero achar as raízes dessa equação. Então, vamos ver aqui o seguinte. Primeiro passo é identificarmos os coeficientes. Então, aqui eu tenho o coeficiente A, o B e o C. Primeira parte, a gente vai encontrar o valor do delta, pois esse delta é quem vai determinar a quantidade de raízes da nossa equação. Lembrando que essa equação ela pode ter nenhuma raiz, duas raízes iguais ou duas raízes diferentes. Então, olha só. O B é 5, 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 2, o valor de C, que é 3. Dessa maneira, 5 ao quadrado é 25, pois 5 vezes 5 é 25. O produto aqui, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. Isso quer dizer, então, que o nosso delta vale 1. Se o delta é positivo, pessoal, é porque nós temos aí, então, nós vamos ter, na verdade, duas raízes diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Para nós encontrarmos as raízes, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Sendo que, substituindo aqui os valores, vai ficar o seguinte. Como B é 5 menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que foi o valor de delta, cujo resultado é 1, sobre 2 vezes o A, que é 2, e 2 vezes 2 é 4. Ok. Primeira raiz, então. Eu vou pegar menos 5
mais 1 sobre 4. Menos 5 mais 1, o resultado é menos 4. Menos com mais é menos, 4 dividido por 4, o resultado é 1. Então, a primeira raiz é menos 1. Segunda raiz. Agora eu vou pegar aqui o seguinte. Menos 5 menos 1 sobre 4. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, teremos menos 6. Menos 6 quartos, simplificando, menos 3 meios. Então, pessoal, essas são as raízes dessa equação, beleza? Detalhe importante aqui, olha só. Quando você tiver a soma e o produto de duas raízes, sendo que, utilizando a formulazinha deu fração, é porque pelo menos uma das raízes vai ser uma fração, ok? E aí, quando a soma e o produto, no caso, o resultado for uma fração que não der para dividir, fica mais fácil utilizarmos aqui a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos chamar então agora a nossa DLI. Ok, pessoal, nossa dinâmica local interativa tem duas questões. A primeira delas diz o seguinte: agora tente resolver mentalmente a equação a seguir. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Dica: encontre dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15. Ok, dica legal essa, hein? Questão 2. O valor da soma e produto das raízes da equação 4x ao quadrado mais 8x menos 12 igual a 0 é, respectivamente. E aí nós temos 4 opções de resposta, ok? Então façam com bastante calma, façam também os seus cálculos. Não esqueçam de comentar aqui no chat qualquer dúvida ou a resposta que você encontrar. E daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre a nossa DLI.
Beleza, pessoal? Estamos de volta para conversarmos sobre a nossa DLI, mas antes eu quero agradecer a participação dos nossos alunos aqui no chat, bem legal realmente, viu? Uma grande participação colocando as suas respostas e também algumas dúvidas. Vamos aqui então à resolução? Acompanhe comigo. Nossa primeira questão diz o seguinte: agora tente resolver mentalmente a equação a seguir. E nós temos a equação que é x² menos 8x mais 15. Dica: encontre dois números que somados são iguais a 8. Vamos lá então. Eu tenho dois números cuja soma é igual a 8 e multiplicação é igual a 15. Não se esqueçam, pessoal, que como nós temos que encontrar as duas raízes da equação, obrigatoriamente esses números têm que obedecer ao mesmo tempo a soma e o produto. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você diga que as raízes são 2 e 6. Porque 2 mais 6 é 8, certo? Certo. Mas, se você for resolver 2 vezes 6, o produto é 15? Não, não é 15. Então, está errado. Por quê? Embora nós tenhamos que a soma é igual a 8, mas as raízes têm que obedecer essas duas regras ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, nós temos então como resultado 5 e 3. Pois, primeiro, 5 mais 3 é 8. Segundo, 5 vezes 3 é 15. Sendo assim, a primeira raiz é 5 e a segunda raiz é 3. Outra coisa importante aqui, pessoal. Não necessariamente você tem que considerar a primeira raiz como sendo o maior valor. Eu posso ter o contrário também, tá? Então, aqui eu posso dizer que a primeira raiz é 3, a segunda raiz é 5, ou vice-versa. Beleza? Na nossa questão 2, então está aqui só para garantir a resposta, tá? Raiz de 5 e 3, ou 3 e 5. Questão 2. O valor da soma e produto das raízes da equação 4x² mais 8x menos 12 igual a 0 é... Vamos lá. Então, devido ao fato de o valor de A ser maior que 1, o que acontece? Eu vou utilizar a seguinte fórmula. Soma é menos B sobre A, onde nós temos menos 8 dividido por 4, certo? 8 dividido por 4, o resultado, pelo menos aqui em Manaus, é igual a 2, né? Então, a soma equivale a menos 2. E o produto equivale à razão entre C e A, ou seja, dividindo C por A. Onde, aqui na equação, o C é menos 12, pois menos 12 é justamente o nosso termo independente, e o valor de A é igual a 4. E aí, mesmo esquema, olha lá, menos com mais é menos, 12 dividido por 4 é igual a menos 3. Só um detalhe importante aqui, pessoal, nós não estamos achando as raízes, tá? Nós estamos verificando qual é o valor da soma dessas raízes e do produto entre elas. Então, a soma equivale a menos 2 e menos 3. Aliás, perdão, a soma equivale a menos 2 e o produto equivale a menos 3. Belezinha? Dessa maneira, então, a nossa resposta aqui é a letra A. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente e te dar uma dica bem legal. Repare que a nossa equação é 4x² mais 8x menos 12 igual a 0. Onde, se você quiser e achar melhor, repare que os três valores numéricos, todos eles são divisíveis por 4. Então, eu posso pegar toda essa equação e dividi-la por 4. Então, vejamos. 4 dividido por 4 é 1, então vai ficar x². 8 dividido por 4 é 2, então vai ficar 2x. E menos 12 dividido por 4 é menos 3. E aí, olha lá, a gente tem uma forma simplificada de escrever essa equação de segundo grau.
o que também poderia facilitar a resolução da tua questão, pois a soma é o valor de B com o sinal contrário. Então, aqui, ó, a soma equivale a 2... Opa, só refazer aqui o S. Então, a soma equivale a 2 negativo. E o produto equivale ao valor de C, que é menos 3, o que também coincide com a resposta C, a letra A. Logicamente que, não se esqueçam que quando a gente trata de matemática, não existe somente um caminho para chegar à resposta correta. Nesse exemplo aqui, eu estou te mostrando 2. Qual que você deve fazer? O que você achar melhor, tá bom, gente? Então, a gente vai aqui finalizando nossa aula, onde hoje nós trabalhamos a utilização da soma e o produto para encontrarmos as raízes de uma equação de segundo grau completa. Eu agradeço, então, a participação de todos e a gente se encontra numa outra oportunidade. Valeu, pessoal!